Boa tarde, amigos ouvintes do programa Orando com Fé, programa esse que tem o objetivo de anunciar o Evangelho e orar por você. Desde já que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês já ouviram louvores maravilhosos, falando da multidão das misericórdias de Deus. Mas nesse momento vamos estar assim refletindo na palavra do Senhor. E assim, que vocês possam estar dando ouvido, dando crédito, porque o nosso Deus, Ele opera milagres na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que dão liberdade para Ele agir. Nos diz assim a palavra do Senhor em Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Repetindo para que vocês compreendam. Olhai para mim. O nosso Deus, Ele nos convida nesta tarde para olharmos para Ele, para buscarmos a sua presença e fazermos dele o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus que existe, esse Deus que formou os céus e a terra e tudo que existe. Ele te convida, olhai para mim. Quantas vezes, amigos, quantas pessoas olham para aquele que estão pregando, para aquele que está pregando, e aponta dizendo: não era este que fazia tantas coisas ruins e está aí agora falando de Jesus? Quantos olham para um cantor e olha para a vida daquela pessoa e diz: não era aquele que vivia aí se prostituindo no mundo das drogas, fazendo tudo ilícito? Uma pessoa de má índole e agora está aí dizendo que serve a Deus? Quantas pessoas olham para alguém, um cantor famoso, uma pessoa famosa e idolatra? E diz: não era este que canta tão bem? Não é este que tem tantos bens? Não é este? Começa a idolatrar o homem. Ou então, busca aquele que não pode fazer nada. Para uma imagem de escultura. Ama mais as coisas desta vida, olha mais para as coisas desta vida do que para Deus. Quer tantas coisas desta vida do que aquilo que Deus tem para a sua própria vida. Por isso é que o Senhor Ele nos fala: olhai para mim. Se você olhar para uma imagem de escultura, orar, pedir, ele não pode fazer nada. É cego, é surdo, é mudo. Tem mãos, mas não pode apalpar, não pode fazer nada. Ou quem sabe, você olha para aquela pessoa, cantor, seja quem for, idolatra, ou então fala até mal da vida daquela pessoa. Não era aquele que vivia se prostituindo no mundo das drogas, agora está aí pregando? Olha tanto para o homem, olha tanto para a situação daquela pessoa, que o aponta e o julga, e muitas vezes até condena a pessoa. Mas o homem tem as suas imperfeições. O próprio Deus, Ele nos revela na sua palavra que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos fomos gerados do pecado. Aline, eu não sou perfeita, não faço nada de errado, nada que a justiça possa me acusar. Sim, mas você tem desobediência para com Deus. Então, o que é pecado é desobediência. O pecado nos afasta de Deus. É como uma sombra que cobre o nosso rosto para que Deus não nos contemple. E por causa da desobediência é que nós fazemos tudo o que queremos da nossa vida
menos obedecer a Deus. Então, quantas coisas e situações que as pessoas olham tanto para o próximo, olham tanto para aquela situação, mas deixam de olhar para Deus, deixam de clamar a Deus, deixam de buscar a Deus, deixam de buscar ao Deus Todo-Poderoso que formou os céus e a terra e pode solucionar o teu problema. E é por isso que Deus ele fala para nós: olhai para mim. E qual é a bênção que eu recebo em olhar para Deus? Crer em Deus, buscar a Deus. O nosso Deus ele nos revela na sua palavra que ele nos dará a salvação. Está aqui Isaías capítulo 45, versículo 22. O Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos. Então, o que o nosso Deus nos dá é a salvação. Aline, para que eu quero salvação? Amigo, as coisas desta vida passam, mas e o amanhã? E o que será da tua vida no amanhã? O amanhã diz que a Deus pertence? Não, cabe ao homem escolher o seu futuro, o que há de acontecer na sua vida depois da morte. O próprio Jesus ele exortou dizendo que nós devemos buscar a Deus, porque ele tem o poder de dar a vida, de tirar a vida e de lançar no inferno. Então você tem que estar olhando para Deus. Você tem que estar buscando a Deus para que Deus lhe dê a salvação. Só através de Jesus Cristo é que nós vamos até Deus. Não tem outro caminho. Não tem outra pessoa. Não tem outra alternativa. É só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós alcançamos a salvação. Vós todos, os termos da terra, o nosso Deus, ele quer dar salvação. Ele quer salvar a todos os moradores da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Não existe outro Deus. Além do que o Deus Jeová Rapá. Não existe outro Deus do que este que formou os céus e a terra. Não existe outro Deus do que este que foi capaz de nos amar de tal maneira que deu o Senhor Jesus Cristo, para que através de Jesus nós alcançássemos a salvação, a misericórdia e as bênçãos que Deus tem preparado para nós e nos livrar do inferno. Não existe outro Deus além do que esse Deus todo maravilhoso. Então, amigos, por que olhar para tantas coisas e não olhar para o nosso Deus? Por que deixar de lado? Por que rejeitar a salvação que Deus ele nos concede e de graça? De graça? Eu não preciso pagar nada? Não, não precisa pagar nada. De forma alguma, a salvação não é paga. Não. A salvação você não compra, você recebe de graça. Mas, através da graça de Deus, alguns requisitos necessários para que você tome posse desta salvação. O que é que eu faço, irmã? Primeiro, crê no Senhor Jesus Cristo. Busque a Ele de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, confessando ao Senhor Jesus Cristo com a tua boca e crendo em seu coração, você recebe essa salvação. O que mais eu tenho que fazer? Perseverar todos os dias que Deus te concede, obedecendo a Deus, tendo fé, acreditando em Deus, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor e obedecendo a palavra de Deus. É só essas coisas que Deus quer de você. Obediência a Ele.
Mas uma das coisas mais difíceis para o homem é a obediência. A obediência é o que Deus quer e nem todos querem. Nem todos querem obedecer a Deus. Nem todos querem fazer a vontade de Deus. Nem todos escolhem a este Deus que nos traz a salvação. Nos diz a palavra do Senhor, Isaías 46, que diz assim a palavra do Senhor no versículo 8: lembrai-vos disso e sem desânimo, reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Quanto deixo de reconhecer a esse Deus Todo-Poderoso. E ele diz em sua palavra que não há outro Deus. Não há nenhum semelhante a esse Deus Todo-Poderoso. Ele é único. Quem anuncia o fim e desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, então o nosso Deus, desde o princípio, desde a antiguidade, ele nos revela a sua vontade. Ele diz que desde a antiguidade, ele nos fala dos seus propósitos, do seu querer. Todas as coisas que ainda não sucederam, então Deus ele fala das coisas que não aconteceram e das coisas que hão de acontecer. O nosso Deus, desde o princípio, ele fala da sua vontade, ele nos revela o seu querer. Desde a antiguidade, desde o princípio, Deus ele tem falado com o homem, dito para a humanidade o desejo do seu coração, que é salvar. O nosso Deus ele tem o prazer de revelar toda a verdade. É por isso que ele diz que ele não tomará ninguém por inocente. No princípio, Deus já falava dos propósitos do seu coração de salvação. Passou-se a antiguidade, vivemos os nossos dias atuais e Deus continua nos revelando o passado, o presente e o futuro. Ele tem prazer em nos revelar o seu querer. E ele diz, os seus propósitos é salvar, os seus propósitos é libertar, os seus propósitos é trazer o homem para a presença dele. Então, por ele continuamente, desde a antiguidade, ele revelar a sua vontade, é que no dia do grande juízo, ele diz que ele não tomará ninguém por inocente. Porque ele, desde o princípio, ele tem revelado a sua vontade. Ele tem dito, ele tem usado a Bíblia, ele tem usado os profetas, ele tem usado o Senhor Jesus Cristo quando estava aqui. O Espírito Santo sempre está aí fazendo a obra, é que convence o homem dos seus pecados. Em todo tempo, Deus ele está revelando a sua vontade. E ele diz, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que são a ave da rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde a terra remota. Porque assim disse, e assim acontecerá, eu o determinei e também o farei. Então tudo o que Deus determinou, ele fará. Ele enviou Jesus, ele cumpriu as suas promessas, cumpriu a sua palavra, Jesus já nos libertou e ele continua revelando a sua vontade, que um grandioso dia vai acontecer, em que todos estaremos na presença de Deus. Todos nós vamos nos apresentar perante o Deus Todo-Poderoso e ele julgará cada um segundo as suas obras. Ninguém dará conta do outro, mas cada um dará conta de si próprio, das suas ações, da sua vida. E Deus
ele fará o grande juízo. E tudo que ele determinou, ele fará. Ele vai fazer a sua vontade. Ele vai cumprir o seu querer. E assim acontecerá. Eu determinei e também o farei. Então, o que Deus determinou, ele irá fazer. Salvo chegar a minha justiça, não estará ao longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Então, o propósito de Deus é nos salvar. O propósito de Deus é nos revelar a sua vontade, a sua glória e nos dar vida eterna. Então fica essa exortação para você hoje, nessa tarde. O Senhor Deus, Ele fala para você em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então busque esse Deus Todo-Poderoso. Busque esse Deus maravilhoso, amigo, que você nunca se arrependerá. Você vai estar assim desfrutando de coisas eternas. Você vai estar desfrutando de paz, de felicidade, de alegria e tudo que Deus tem preparado de bom para a sua vida. Amigos ouvintes do programa Orando com Fé, não deixe para o amanhã o que Deus ele está te chamando hoje. Eu lembro-me que durante um dia no meu trabalho, uma pessoa falou assim: no dia que Deus bater na porta do meu coração. Eu falei: amiga, o Senhor, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir e o convidar para entrar, Ele vai entrar e vai cear com você e você com Ele. Então o que eu disse para aquela mulher? Eu disse: Deus, Ele está batendo todos os momentos na porta do teu coração. E por que tu não abre? Abre, convide-o e passe a gozar das bênçãos que Deus tem preparado para você. E ela não me deu resposta alguma. Porque quantos tem endurecido o seu coração? Endurecer coração, como é isso? É simples. O endurecer de coração significa que você não tem aceitado, você não está querendo o nosso Deus fazer parte da sua vida. É isso que é endurecer coração. É não permitir que o Senhor entre na tua vida. Você não o convida, você não abre a porta. Você faz de tudo para estar longe de Deus, para não ouvir a voz de Deus, para não dar liberdade ao querer de Deus se cumprir na sua vida. Então, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, todos os dias da sua vida, busque ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus, porque se você olhar somente para Deus, você não vai olhar para o homem e ver as suas imperfeições. Você não vai ficar o julgando, o apontando, vendo um montão de erros. Não. Se você olhar para Deus, você só vai ver perfeição. E você tem que ser como Ele é. Perfeito. Não é estar julgando o homem, não está apontando o outro. Mas ele está olhando para o Senhor Jesus, seguindo o seu exemplo, fazendo como Ele é, e você também será perfeito. Você passará a ser perfeito, porque Jesus, Ele é perfeito. E você, sendo como Ele é, você também é perfeito. O nosso Jesus, Ele nos faz perfeito. Se nós somos parte do seu corpo, nós fazemos parte da sua família. Se Ele é perfeito, nós também somos. Se Ele é santo, nós também somos. Se o Senhor é o dono da verdade, Ele diz: em verdade vos digo, nós também só faremos a verdade, só falaremos
A verdade, nós seremos a luz e seremos sal. Somos como Ele é. Se estivermos nele. Glória a Se Ele Deus. é perfeito, nós também somos. Se Ele nos trouxe a salvação, nós seremos salvos. Se Ele nos trouxe saúde, nós somos curados. Teremos saúde, porque o Senhor, Ele nos trouxe saúde. Se Ele é maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, por que não querer servir a esse Deus maravilhoso, que cuida da gente, que nos trata com tanto amor, com tanto carinho, nos dá o que há de melhor, nos dá além do que pedimos. Ele supre todas as nossas necessidades. Então o Senhor, como Ele falou para Israel, falou ao longo dos anos para toda a humanidade, Ele fala conosco neste momento. Olhai para Deus e seremos salvos. Todos os moradores da terra, e servir a esse Deus, que é único. Porque quantos estavam deixando de receber as bênçãos de Deus e estão olhando para Deus, servindo a esse Deus que pode todas as coisas, para estar idolatrando, para estar se voltando para as coisas dessa vida e perdendo o que Deus tem de melhor para você, que é a salvação. E eu digo sempre, quantas pessoas se maravilham em ver alguém sendo curado? É bom, glória a Deus, é maravilhoso, é dádiva de Deus, glória a Deus. Mas eu digo sempre, Deus, Ele faz coisas maravilhosas, Ele faz tudo o que há de perfeito. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer prodígios, milagres e maravilhas. Mas eu digo sempre, que o maior milagre dos maiores milagres é quando um pecador se arrepende e passa a servir a esse Deus maravilhoso. E passa a tomar posse dessa salvação que Deus tem para a humanidade. Amigo, independente da sua situação, busque esse Deus maravilhoso. É esse milagre que Deus quer operar na sua vida, que é a libertação, trazer para você a salvação, trazer para você essa dádiva de ser filhos de Deus. Eu digo sempre que o maior milagre que Deus opera é libertar o pecador e dar a salvação. Então, que Deus abençoe a cada um de vós poderosamente, em nome do Senhor Jesus.